Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje vamos trabalhar no segundo dia, no segundo bloco desse magnífico estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Na semana passada, nós vimos o primeiro aulão, o primeiro resumo. Desse domingo, nessa aula agora, a gente vai ter o segundo e último resumo das aulas que a gente vem tratando na Sala da Família sobre a carta de Paulo aos Colossenses, que basicamente nós tratamos do capítulo 1, não é? Na aula anterior, vimos entre os versículos de 1 até o versículo 15, mais ou menos. Hoje a gente vai tratar do versículo 15 até o final, versículo 29. E se der tempo, a gente entra na última parte, capítulo 2 de Colossenses, entre os versículos de 1 até o versículo 15. Amém? Vamos começar então esse segundo dia aqui, o segundo resumo da aula da carta de Paulo aos Colossenses. É muito importante lembrarmos aqui que nós vimos na semana anterior, no primeiro resumo, começamos ali tratando os primeiros versículos de Paulo ali na carta aos Colossenses sobre a saudação, né? Paulo ele faz aquela saudação e ele escreve com muito amor a essa igreja de Colossos. Vimos que Paulo ele não fundou essa igreja, né? Quem fundou essa igreja foi Epáfras. Paulo ele nunca foi a Colossos. Ele escreveu essa carta em Roma, na prisão, e ele contou com a ajuda de Onésio, com a ajuda de Epáfras, né? Para poder estar escrevendo essa carta e levando essa carta a essa comunidade tão querida. Vimos que essa comunidade estava passando por um ataque muito forte dos gnósticos, né? Uma heresia que surge no seio da comunidade cristã, muito influenciado pela filosofia. Eles entendiam que Jesus ele era um espírito, um aeon, um vulto, não é? Eles negavam a humanidade de Cristo, negavam a impecabilidade de Jesus. Vimos também que Colossos também era muito atacado pelo paganismo e também pelo legalismo de uma grande comunidade judaica que ali se encontrava. Então a gente viu aqui alguns versículos iniciais e paramos na semana passada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, a partir do versículo 13, quando nós vimos que justamente para Paulo refutar as ideias dos gnosticistas, os gnósticos eles diziam que eles atacavam a essência do cristianismo, eles falavam as duas grandes doutrinas do cristianismo, eles batiam de frente, que era a criação e a redenção. Esses dois pontos eram muito fortes dessa heresia gnóstica. Então eles atacavam muito isso. Por isso que Paulo, nos versículos 13 e 14, ele fala da excelência da pessoa e da obra de Cristo, e ele fala que Cristo ele nos libertou. Não é? Temos a libertação, versículo 13, do império das trevas. Deus em Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou, fez um translado para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus, a luz. E esse trevas aqui a gente viu que é muito ligado à questão da ignorância, a trevas da ignorância. Ou seja, uma pessoa que não conhece a Deus, ela está em trevas, ela está na ignorância. E Jesus é luz, o Evangelho, a palavra, as boas novas do Evangelho está em Jesus Cristo. Por isso que ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Vimos também aqui a questão da redenção e da remissão no versículo 14. Redenção tem a ver com preço pago, não é? O resgate, o preço pago. Jesus Cristo fez isso na cruz do Calvário. E a remissão tem a ver com o perdão. Jesus expiou os nossos pecados, nos perdoou através do sacrifício na cruz. E em seguida, por fim, na semana anterior, nós vimos os versículos entre 15 a 17, que fala da supremacia de Cristo na obra da criação, né? Sendo Cristo a imagem do Deus invisível. Os gnósticos diziam que Cristo era um espírito, um aeon, um vulto. Aí Paulo vai dizer, não, Cristo é a imagem do Deus invisível.
João vai falar isso na sua carta, né? Os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E quem é o verbo da vida? Jesus Cristo. Então aí Paulo vai dizer, olha, ele não é somente a imagem do Deus invisível, mas também ele é o primogênito dentre os mortos. Você viu aqui no versículo 14, né? Primogênito de toda a criação. Esse primogênito aqui não é de sequência, não. Esse primogênito aqui tem a ver com o originador. Então, toda a origem da criação vem de Jesus Cristo. E ele não somente criou todas as coisas, mas ele sustenta todas as coisas. E foi assim que nós encerramos no versículo 17, quando diz aqui no versículo 17, ele, ou seja, Jesus, é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha aí, significa dizer que ele sustenta tudo. Foi assim que nós encerramos. Vimos aí que Jesus nos libertou, nos comprou, somos propriedades exclusivas de Deus, perdoou os nossos pecados e ele é o autor, o originador da criação, sustenta todas as coisas com o seu poder. Que coisa tremenda é Jesus, né? Que coisa maravilhosa. E aí nós vamos iniciar aqui e dar continuidade a partir do versículo 18. Nós vamos ver texto a texto até o versículo 29. Serei bem objetivo, porque agora, a partir do versículo 18, ainda vai se falar sobre, Paulo ainda está falando sobre a pessoa e a obra de Jesus. E por que Paulo está tratando tanto dessas coisas? Porque ao longo dos séculos, a doutrina cristã foi duramente atacada. Logo ali no seu surgimento, com os gnósticos, e a coisa foi caminhando. Mas só para os irmãos terem ideia, os primeiros concílios, o concílio de Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, tratavam justamente sobre a cristologia, que é a divindade e a humanidade de Cristo. Depois de falar da obra de Cristo, da libertação, redenção, criação, Paulo agora você vai observar que ele vai falar de Cristo em relação à igreja. Olha que coisa linda aí no versículo 18. Nós, como igreja, estamos ligados a Cristo. Veja o que tem no versículo 18 aí na sua Bíblia. Acompanhe aí. Colossenses 1, versículo 18. Ele, Jesus Cristo, é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Que versículo maravilhoso. Agora, por que Paulo ele quis ilustrar aos colossenses que Cristo é o cabeça da igreja? Por que ele trouxe essa expressão? Porque assim como o corpo sem a cabeça não tem vida, assim a igreja sem Cristo, ela é morta, é uma igreja morta. Se Cristo não é a cabeça da igreja, a igreja é uma igreja simplesmente morta. Nós vamos, Pedro lá em Mateus, Jesus com Pedro lá em Mateus no capítulo 16, versículo 18, Jesus diz, tu és Pedro e sobre esta pedra você vai fundar a minha igreja. Observe, a pedra não é Pedro, a pedra é Jesus. E sobre a pedra, Pedro iria fundamentar a igreja de Cristo. Ou seja, a igreja de Cristo é fundamentada nele mesmo. E quando a gente vê aqui que Cristo ele é o cabeça, a gente tem no sentido, por exemplo, orgânico. No sentido orgânico, a cabeça significa que é a fonte, a origem, não é? Cristo é o poder da igreja, a origem da igreja. E no sentido governante, a gente vê que a igreja, a cabeça que é Cristo, o que a cabeça faz? Ela guia, ela governa, ela controla, ela dirige. Jesus ele tem que dirigir a igreja. A igreja por si só ela não tem vida e não se dirige. Se não for Jesus, então a coisa complica, né? Muitas igrejas, infelizmente, estão tomando independência de Deus e Cristo ele não é a cabeça. Então a gente tem que ter muito cuidado disso. Essa segunda expressão que diz aqui no versículo 18, que ele é o primogênito dentre os mortos, significa que Jesus Cristo, ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E quando a gente diz que ele ressuscitou, é diferente de Lázaro, por exemplo, que ressuscitou, mas morreu de novo. Não é? O filho da viúva que ele ressuscitou, mas morreu de novo. Não, Jesus ressuscitou e para sempre está sentado à destra de Deus Pai. E Jesus ele inaugura
A linha de frente, é como se Jesus fosse o primeiro lote, nós somos o segundo lote. Jesus, ele inaugura a glória, a majestade da ressurreição para nunca mais morrer. Ele venceu a morte, nós também venceremos. Aliás, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 13 e 14 diz que se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A ressurreição é um dos pontos culminantes do crente, aquele que espera em Deus, espera em Cristo Jesus. E no final aqui do versículo 18 ainda, vou me delongar mais nele, porque ele é o chave daqui dessa sessão, diz que Cristo tem a primazia de todas as coisas. E o que isso significa? Significa que tudo deve apontar para Cristo. A igreja aponta para Cristo, o púlpito aponta para Cristo, os louvores, a pregação, a escola bíblica dominical. Se isso não aponta para Jesus Cristo, essa igreja não é verdadeira. A mensagem, tudo gira em torno de Jesus, é cristocêntrico. Infelizmente, nós estamos vendo irmãos e igrejas, principalmente igrejas, que pegam o seu púlpito e transformam no antropocentrismo. O homem está no centro. As mensagens que ali alivia o ego, né, massageia o ego. Isso é uma grande mentira. O púlpito tem que ser forte, não pode ser fraco. Tem que pregar sobre o inferno, tem que pregar sobre o pecado, não é? Pregar sobre Cristo. E muitas igrejas estão abrindo mão desse cristocentrismo, né? Infelizmente. Vamos avançar, versículo 19, então, mostra quem Deus é, né? Tudo que Deus é, habita em Cristo. Observa aí, versículo 19. Porque aprove a Deus que nele que em Jesus, residisse toda a plenitude. Sabe o que isso significa? Significa que a soma de todos os atributos de Deus reside em Cristo. Significa que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três num só, em Cristo habita a plenitude da divindade. Porque Cristo é 100% homem e é 100% Deus. Quando Paulo ele fala isso, ele está dizendo, olha, por que vocês estão adorando a anjos? Por que vocês estão atrás dos gnósticos? Não. Os gnósticos dizem que além de Cristo tem que ter a lei de Moisés, tem que adorar anjos, pois Paulo está dizendo, olha, Cristo é tudo em todos. Nele habita a plenitude da divindade. Ou seja, não precisa procurar nada fora de Cristo, porque em Cristo nós encontramos tudo. Amém? Vamos agora para o versículo 20. Versículo 20. No versículo 20, a partir do versículo 20, nós temos a relação de Jesus com a sua igreja no sentido de reconciliação. Acompanhe no versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, glória a Deus, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Agora grifa na sua Bíblia, na terra e nos céus. Olha aí, aqui nós temos 2 pontos. Primeiro, o pecado dos nossos pais lá no Éden não somente nos afastou de Deus, mas todo o universo foi contaminado. Tudo foi contaminado. Se você parar para observar, tudo foi afastado de Deus. E aí o sangue de Jesus Cristo nos reconcilia com o Senhor. Nós temos paz com Deus através do sangue de Jesus. Antes éramos, como diz a Bíblia, inimigos de Deus, mas agora somos amigos de Deus por conta do sangue de Jesus Cristo. Você observou? Muitas vezes a gente diz assim, mas aquela pessoa é tão boa, ela não fuma, ela não bebe, ela tem um bom caráter, só falta Jesus. É errado a gente dizer isso. Que a pessoa não tem Jesus, ela não tem nada. Se a pessoa não tem Jesus, ela é inimiga de Deus. Ela não está em paz com Deus, está nas trevas por falta de conhecimento de Deus. Portanto, só existem 2 opções, ou você é amigo de Deus ou inimigo de Deus. Há uma frase de Lutero muito forte sobre esse texto que ele diz assim, o homem é uma besta. Olha só, o homem é uma besta. Ou cavalgado por Deus, ou cavalgado pelo diabo. Você sabe, amado, que quem nos reconciliou com Deus
Não foi os apóstolos, não foi os ensinamentos de Jesus, não. Quem nos reconciliou com Deus foi o sangue de Jesus. É uma expressão muito forte que diz: Jesus é o Deus que sangrou, o Deus que sangra. Isso é muito forte, né? Ele derramou todo o seu sangue a fim de que nós nos reconciliássemos com Ele. A cruz revela tanto a justiça de Deus como o amor de Deus. Deus é justo porque puniu todos os nossos pecados através do seu Filho. Mas Deus é amor porque nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Chegamos então agora ao bloco a partir do versículo 21. Mas antes de falar um pouco sobre o versículo 21, o que é muito interessante aqui tratar é que essa reconciliação de Deus Pai com os seus filhos através de Jesus Cristo fala também de uma amplitude. Você percebeu no final do versículo 20, quando diz que ele reconcilia Jesus Cristo consigo mesmo todas as coisas na terra e nos céus? Olha aí, isso é o alcance da reconciliação. Tamanha é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas eu queria aqui falar um ponto muito importante. Esse versículo não está tratando de universalismo, não é? O universalismo, ele ensina que todos os seres, inclusive os que rejeitam a Cristo, são reconciliados com Ele mesmo. Esse conceito é errado, não é isso que aqui devemos concluir. Precisamos entender aqui que é a reconciliação de Deus com os seus filhos através de Jesus, mas somente para os que creem. Versículo 21, acompanhe na sua Bíblia. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Olha aí, ainda está falando sobre reconciliação, né? Aqui são os pecados, os pecadores que estavam perdidos. Os colossenses, amados, eles eram gentios, né? Eram povos não judeus. Eles eram estranhos, inimigos de Deus. Eles estavam em trevas, na ignorância a respeito de Deus. É interessante isso, né? Porque a gente tira essa conclusão de que o homem sem Cristo, ele não é apenas inimigo de Deus, ele é a pessoa cega. E não é somente uma pessoa cega, é uma pessoa rebelde, por isso que é inimiga. Impressionante. Versículo 22 diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Muito importante aqui esse ponto. Essa aqui trata sobre a finalidade da reconciliação, que é o alvo, a santidade, não é? Sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia fala que nós somos santos. Nesse sentido, santo vem de separado para toda boa obra. É isso que nós entendemos sobre que é ser santo. Ser santo é ter uma vida de santidade, separada para poder pregar e viver o Evangelho. Também somos sem defeitos. E aqui existe uma palavra grega chamada amamos, que significa sem mancha, ou seja, inculpável. E somos também irrepreensíveis. Significa que, quando diz que nós somos irrepreensíveis, é que não há nenhum tipo de acusação agora sobre nós. Nós agora estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Não há acusação para os que são de Cristo Jesus. Isso é algo maravilhoso porque dá um conforto para nós, mesmo sabendo que vivemos num mundo corrompido, cheio de pecado, mas agora estamos sobre a graça e não sobre a lei, que era um peso que sobrecarregava todos nós. Versículo 23, as evidências da reconciliação. Se é que permaneceis, olha Paulo falando, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste, que foi pregar a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É importante aqui entender que Paulo está acendendo um alerta. Porque Paulo está dizendo, olha, se é que vocês permanecem na fé, a reconciliação com Deus não é licença para pecar. Eu vou repetir. A reconciliação com Deus não significa que nós temos uma licença para pecar.
Por isso a gente precisa estar firme na fé, sem vacilar. O salvo não é como palha, que vai para lá e para cá e dispersa de acordo com o vento. Não. A perseverança dos santos é o sinal da salvação. O permanecer em Cristo é o sinal da salvação. Por isso que o próprio Cristo vai dizer isso em João 15, né? Que Ele é a videira e nós somos os ramos, e devemos permanecer nele. E ele continua nesse versículo dizendo, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste. Por que isso? Porque esses crentes de Colossos tinham outras esperanças no misticismo, no legalismo, nos falsos mestres, vãs filosofias. Mas só quem pode nos dar um alicerce verdadeiro e uma esperança verdadeira é a palavra de Deus, é o Evangelho. Queridos, Paulo aqui vai continuar falando coisas maravilhosas entre os versículos 24 e 29, porque ele vai falar sobre o seu ministério. Observe aí no versículo 26, né? Quando Paulo vai dizer assim, antes de falar sobre isso, Paulo vai dizer no versículo 24 que ele teve muitos sofrimentos por amor a Cristo e à igreja. Quando ele vai dizer, olha, me regozijo nos meus sofrimentos. Agora é importante entender que Paulo aqui não é masoquista, não. Ele está querendo dizer que ele se alegra nos seus sofrimentos porque é através das marcas de Cristo que ele carrega que o nome de Cristo é pregado. E isso traz para ele uma grande esperança. Mesmo com os naufrágios, mesmo com os açoites, ele está dizendo que tudo isso contribuiu para o avanço do Evangelho. É nisso que ele está querendo falar. E aí, assim, a partir do versículo aqui em diante, ele vai falar sobre o seu ministério, como é fiel. Paulo como ministro da igreja, Paulo como mordomo da igreja, Paulo como proclamador do mistério de Deus, que é Jesus Cristo. Olha, versículo 26, o mistério que estivera oculto pelos séculos, agora se manifestou aos santos, ao qual Deus quis nada conhecer. Cristo é o mistério de Deus. Olha aí, vamos falar de mistério? O mistério de Deus é Cristo Jesus, mas esse mistério não é aquela coisa de mística, misteriosa, não. Esse mistério é algo valioso, é um tesouro que estava oculto e que agora foi revelado ao homem. Que coisa tremenda, meus irmãos. Versículo 28, Paulo vai falar sobre o zelo pastoral, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando. Observe esse versículo. O qual nós anunciamos, advertimos e ensinando todo homem. Esse é o zelo pastoral. É o zelo que o pastor tem que ter pelas ovelhas. Anunciar, advertir e ensinar. O pastor que não está fazendo essas três funções, ele não é pastor de ovelhas. Não é. É um pastor que pensa somente em si mesmo. É um pastor que só pensa no seu próprio eu. Os pastores verdadeiros, eles ensinam, advertem e anunciam e pregam o Evangelho. Coisa maravilhosa. Os versículos aqui se seguem, a partir do capítulo 2 aqui, Paulo vai falar muito sobre essa questão ainda, né, que se sofre tanto, a igreja de Colossos, como se a igreja estivesse andando no campo minado. Ele vai falar que, olha, a nossa ida rumo ao céu não vai ser fácil. O caminho é tortuoso, o caminho é difícil, é estreito, cheio de perigos, mas é um caminho que vai nos levar à glória. É isso que ele vai dizer. E aí, entre os versículos 4 a 7, aqui do capítulo 2, ele vai falar sobre os predicados da igreja. Você observou? Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Alegro-me verificando a vossa boa ordem e firmeza no Evangelho. Que coisa tremenda esse versículo 5. Paulo está dizendo que uma igreja verdadeira demonstra uma vida de disciplina. Por isso que ele usa duas palavras aqui, ordem e firmeza. Essas duas palavras são de cunho militar. A palavra ordem na língua original significa soldados que estão em fileira, soldados de exército mesmo. São soldados de Cristo que precisam estar em fileiras. E a palavra aqui que diz firme é que além de estar em fileira, o exército de Cristo tem que estar pronto para receber o impacto e não recuar.
seja ele qual for o impacto. Problemas sociais, de epidemia, de vírus, de pestilência, problemas sentimentais, problemas de heresias. Diabo e os seus anjos, a igreja precisa estar firme e precisa estar pronta para guerrear e lutar. Assim é o exército de Cristo, viu? Estamos caminhando aqui para o fim. No versículo 6, uma igreja verdadeira manifesta o seu compromisso com o Senhor. Olha o que diz versículo 6. Ora, como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, andai nele. Ou seja, uma igreja verdadeira tem que estar firme, tem que estar em ordem e precisa ter disciplina e compromisso com Cristo. Sabe aonde está a liberdade da igreja? Está na submissão dela para com o Senhor Jesus. Porque Jesus, ele é a cabeça, ele nos guia, ele nos comanda, dirige. Então, se o cristão quer andar os passos de Cristo, ele precisa andar como Cristo andou. Um falso cristão pode até enganar por algum momento, mas um dia ele cai. Não tenha dúvida disso. Disciplina, andai no Senhor. Versículo 7 demonstra que uma igreja verdadeira se mostra inabalável. Olha, versículo 7. Nele, ou seja, em Jesus, a igreja tem que estar radicada e edificada. Que coisa tremenda. Olha aí, radicada. Paulo vai usar aí a metáfora da agricultura. O cristão como uma árvore que cria raízes em Cristo e fica firme. A árvore não balança, fica firme. E quando fala edificados, Paulo está usando outra metáfora. Está usando a metáfora aí agora da arquitetura. É como que um prédio que tem que estar numa rocha. E essa rocha é Jesus. Agricultura e construção. Tudo que os colossenses conheciam, Paulo estava falando a linguagem deles. Isso significa ser inabalável. Versículo 8. Os perigos que a igreja verdadeira enfrenta, está no versículo 8. Olha, cuidado, acendeu o alerta vermelho. Cuidado, Paulo diz, para que ninguém engane vocês com vãs filosofias, com sutileza, com tradição de homem, com ensinamento do mundo. Você percebeu aqui que Paulo ele continua refutando, ele dá um cruzado de direita aqui nos gnósticos, quando vai dizer, cuidado para que ninguém vos engane com filosofia. Olha o gnosticismo aí. Ele está dizendo que eles são sutis, é com sutileza. O diabo vem assim, né? Com sutileza. Ele não mostra a cara a tapa. Ele vem devagarinho, querendo conquistar e enganar. E quando Paulo vai dizer, segundo a tradição dos homens, aí ele está batendo com um cruzado agora de esquerda nos legalistas. Falando de lei, de circuncisão, de Páscoa. Olha aí o legalismo. Não é? Os judeus diziam muito isso. Olha, tudo bem, a gente tem que crer em Cristo, mas tem que fazer circuncisão, tem que guardar o sábado. Nada disso. Paulo está dizendo nada. Cuidado para que ninguém te engane com filosofias e ensinamentos do mundo e tradição. Muitos hoje ainda estão se enganando através dos ensinamentos do mundo e se esquecendo de Cristo. Cuidado, porque é sutil. Vamos ao versículo 10. Versículo 9, né? Portanto, nele habita, e Paulo está trazendo de novo aquela história que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Versículo 10, nós somos aperfeiçoados nele porque ele é o cabeça do principado e potestade. Viu aqui? Principado e potestade são anjos. Aí Paulo está dizendo, olha, os gnósticos estão dizendo que a gente tem que adorar os anjos. É mentira deles. Cristo é o cabeça dos anjos também. Então, por que eu vou adorar anjo se eu posso adorar o Criador dos anjos? Por que adorar a Maria se eu posso adorar o Criador de Maria? A Pedro, a Paulo, a João? O único que deve ser adorado é Jesus Cristo. Por fim, amados irmãos, do versículo 11 até o versículo 15, maravilhosos versículos que tratam sobre o que Cristo fez pela igreja. Versículo 11. Nele também, em Jesus Cristo, fosse circuncidado por intermédio das mãos, mas não por intermédio de mãos, mas grifa agora, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que é a circuncisão de Cristo? O despojamento da carne. E o que é despojamento? Despojar. Naquela época, quando um soldado derrotava o outro, ele tinha o direito de despojar o soldado. Tirar a arma, tirar a armadura, tirar os pertences. Olha aí como é que Jesus faz com a gente.
A circuncisão de Cristo não é no exterior, é no interior. E ele sai tira a vaidade, o orgulho. Cristo vai despojando, tira o coração de carne, tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Significa transformação. É isso que ele faz. E nos dá uma vida nova, versículo 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele, Jesus, no batismo no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé. Olha aí, você observou? Tudo que Cristo passou, nós passamos. É o que o versículo 12 está dizendo. Temos agora uma nova vida com o Senhor. Cristo morreu, nós também morremos. Cristo foi sepultado, nós também fomos sepultados. Cristo ressuscitou, nós também já ressuscitamos. Participamos da primeira ressurreição, a espiritual. E na glória teremos a segunda ressurreição. Que coisa maravilhosa. Versículo 13, acompanhe comigo. Cristo perdoou definitivamente os nossos pecados. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões, pela circuncisão da vossa carne, juntamente com ele, perdoou todos os nossos pecados. Cristo perdoou todos os nossos pecados. A experiência mais doce do cristão é a certeza do perdão divino. Ele nos perdoou. E olha o que o salmista Davi ele diz no Salmo 32:1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Temos paz com Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Os últimos 2 versículos. Versículo 14, Cristo pagou definitivamente as nossas dívidas. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças do qual nos prejudicava. Removeu inteiramente crucificando na cruz. Você percebeu aqui? Cristo não só perdoou nossos pecados, mas sabe o que foi que ele fez? Ele pegou o escrito de dívida. Escrito de dívida. A lei de Moisés. Ele rasgou a lei. Rasgou. Está perdoado. Está quitado. Não tem mais acusação contra mim e contra você. A lei não pode mais pesar sobre mim e sobre você. Cristo pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Estamos debaixo da graça e não da lei. Último versículo, versículo 15. E despojando, olha a palavra despojar, e despojando principados e potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe o que isso quer dizer? Temos que despojar é quando um soldado, quando vence o outro, ele tira tudo do soldado. Mas quando diz que Cristo, além de fazer isso, expôs eles publicamente, é porque naquela época, quando os soldados ganhavam a batalha, eles amarravam os seus inimigos numa corrente e saía puxando pelo meio da cidade. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Jesus, na cruz do Calvário, amarrou todos os demônios, Satanás, todo mundo, e saiu arrastando eles sobre a sua vitória na cruz do Calvário. Expôs publicamente a desprezo e triunfou sobre eles. Amados, essa é a vitória de quem tem em Cristo Jesus. Confiamos assim nele. Temos vitória nele. Esse foi os 2 blocos do resumo que a gente até agora tratou do carta de Paulo aos Colossenses. Que Deus possa te abençoar com essa escola bíblica dominical em nome de Jesus.